Já reparou que às vezes quando você começa a conversar por muito tempo com um LLM, tipo um ChatGPT, e ele vai ficando meio maluco? Assim, a inteligência artificial começa a falar coisas que não tem nada a ver, começa a inventar coisas que nem foram citadas e ao mesmo tempo ela começa a ficar um pouquinho mais lenta. Hoje eu vou te contar como que funciona a memória de uma LLM, a chamada Context Window, e por que ela faz toda a diferença quando você conversa com uma inteligência artificial. Seguinte, por padrão, uma LLM, eu falo uma LLM, mas você vai me perdoar, eu sempre falo a LLM e o LLM, mas vamos lá. Por padrão, os LLMs não têm memória de longo prazo. Cada conversa é como se fosse uma nova conversa, mas elas têm memória de curto prazo. E dentro, dessa conversa existe algo chamado Context Window, que é onde a IA consegue lembrar do que foi conversado. Imagina como se fosse uma lousa de escola. Ali cabe só uma quantidade, sei lá, X de palavras, e essa é a janela de contexto. Por mais que você escreva pequenininho, tudo junto, o espaço que tem ali é limitado. Tudo que tem dentro dela, a IA consegue lembrar e usar para responder. Mas se o espaço acabar, ela começa a apagar algumas coisas para continuar registrando o que está sendo falado. Normalmente elas apagam coisas que estão no início da conversa. E é aí que ela começa a enlouquecer. É como quando você está numa conversa com um amigo de longa data e você fala com ele muita coisa, fala de trabalho, aí depois você começa a falar de viagem, depois fala de filme, de política. E de repente alguém solta peraí, como é que a gente chegou nesse assunto mesmo? Ninguém lembra. E é exatamente esse o efeito de quando a janela de contexto explode. Você até consegue se lembrar de alguns pontos, mas não de tudo. E com as LLMs acontece a mesmíssima coisa. Quer ver um negócio? Eu estou aqui no meu LLM Studio, tá? Eu estou utilizando um modelo da Google, que é o Gemma 3. Poderia estar usando o DeepSeek, do GPT, poderia estar usando o Llama, poderia estar utilizando qualquer modelo. Tá? O LLM Studio é uma ferramenta super bacana para você testar LLMs dentro do seu computador, dentro do seu notebook. Então, beleza. A configuração da janela de contexto aqui fica nessa barrinha, nessa rodinha dentada, e aqui você tem Context Length, indicando que o modelo suporta até essa quantidade bem grande aqui, 131 mil tokens. Mas o que diabo é esse token? São palavras? São caracteres? Letras? Nada disso. Tokens, tá? É o que um LLM utiliza para contar a quantidade do que você colocou ali dentro dele. Tokens está vinculado diretamente a como que aquele modelo foi treinado. Eu vou botar uma frase aqui que eu tenho, que é o seguinte: tá? Então vamos lá. Esta frase tem 166 caracteres ou 32 palavras. Acredito que esses números vão estar errados, mas não importa. Mas isso não importa para o LLM porque ele só se importa com tokens. Então, para ele, essa frase tem 45 tokens. Aqui embaixo aparece 45, contagem de tokens, 45. Se a gente pegar essa frase e a gente colocar aqui no bloco de notas, o bloco de notas vai falar que ele tem 159 colunas, né? Então não é 166 caracteres, é 159. Vamos ver? É isso aí, 159. As palavras também vão estar erradas, vamos botar aqui no Word. O Word costuma falar pra gente 30 palavras. Então vamos mudar aqui, tem 30 palavras. Beleza. Então 159 caracteres, 30 palavras e 45 tokens nesse modelo. Por que eu estou falando nesse modelo? Porque isso varia. De modelo para modelo, a contagem de tokens ela varia. Eu tenho uma página aqui que mostra exatamente essa contagem. Olha lá. Aqui no Tokenizer, tá? É um site da própria OpenAI. Essa frase ela tem 41 tokens segundo um modelo GPT-4. Se eu mudar para o GPT 3.5, 45 tokens. GPT-3, 55 tokens. Então isso muda completamente de acordo com como que aquele modelo foi treinado. E aqui embaixo ele mostra, aqui vamos botar no GPT-4, 41 tokens. Esta, espaço, frase,
cada coloridinho desse aqui embaixo é um token. Então, vírgula é um token, 30 é um token, ponto é um token. Não importa, LLM ele separa em 2 tokens, L é um token, LM é outro token. Esses tokens, eles são convertidos nesses IDs, que são os IDs dos tokens que foram treinados naquele modelo. Então, para cada modelo vai ter um ID diferente, por isso que tudo muda. Então, toda a troca de mensagens que você faz com uma inteligência artificial, ela fica armazenada dentro da janela de contexto. Tá? Sejam as suas mensagens, os arquivos que você manda, as imagens, os documentos, PDF, tudo fica lá dentro dessa janela de contexto. Até o System Prompt, quando você está criando, ele fica também, ele faz parte dessa janela de contexto. E isso eu estou falando de máquinas locais, porque quando a gente fala de cloud, cara, esse número vai muito além. Se liga nessa tabela. Em 2022, o GPT 3.5 suportava 16 mil tokens. Em 2023, o GPT-4 chegou a 128 mil tokens. Em 2024, o DeepSeek chegou também com 128 mil tokens de janela de contexto e o Claude com 200 mil tokens. E aí vem o Gemini chutando a porta, dando aquela pancada em todo mundo com 1 milhão de tokens. Cara, isso foi um boom muito grande na questão de janela de contexto. Nenhuma LLM de cloud tinha uma janela de contexto tão grande nessa época. Logo depois, no ano seguinte, em 2025, o GPT 4.1 e o Claude 4 também chegaram a 1 milhão de tokens. Do dia que eu gravei esse vídeo, né, tinha uma previsão que o modelo novo da Google, o Gemini novo, não sei qual seria o número, né, mas ele chegaria a 2 milhões de tokens. Cara, isso é dado pra caralho. Muita coisa, irmão, é muita coisa. Mesmo assim, isso não significa que o modelo não vá se perder em alguma conversa ou não vai ficar super lento. Isso pode sim acontecer mesmo em cloud. Até porque os modelos, eles têm uma coisa muito interessante, assim como nós, eles prestam atenção na conversa. Aqui tem um artigo feito por uma turma de Stanford em 2023. O nome dele se chama Lost in the Middle, né? E mostra como que os modelos se comportam em contextos muito longos. Eu sei que de lá para cá os modelos de linguagem melhoraram demais, tiveram muitas melhorias, muitas modificações, mas ainda vale o estudo. Eles descobriram que as IAs têm dificuldade em usar informação que fica no meio da conversa. Tipo, quando você está falando numa reunião durante muito tempo e aí você dá aquela cochilada e você acorda depois de novo, você fala, pô, você não lembra mais ou menos o que aconteceu no meio daquela reunião. A IA faz mais ou menos a mesma coisa. Fica esse gráfico em formato de U, tá? Indicando que elas têm maior atenção no início da conversa, depois elas perdem o foco e elas voltam a ter atenção no final. Coisa de louco. Aqui no artigo eles falam o seguinte, deixa eu encontrar a parte. Aqui, nessa parte aqui. Modelos de linguagem, vou marcar aqui, falam, fazendo a tradução rapidinho. Os modelos têm dificuldade para acessar informações de uma forma robusta em contextos longos. Tá? É como se a IA sofresse uma perda de foco, como eu falei, uma perda de foco numa reunião. Existe uma técnica vinculada a treinamento de inteligência artificial, de inteligência de machine learning, na verdade, que fala sobre um mecanismo de atenção. Tá? É uma coisa muito maneira, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no vídeo, só que eu não vou falar disso aqui agora, porque o vídeo vai acabar ficando muito mais longo do que ele já está, né? E você vai perder o foco, você vai perder a sua janela de contexto, vai sair do vídeo, tá? Vai perder tudo. Eu não quero isso, vamos ficar no vídeo até o final. Voltando então, quando a gente manda uma mensagem para um modelo, ele define peso de atenção para as palavras que estão ali. Por exemplo, quando eu tenho uma frase assim, eu amo cerveja, mas preciso evitar o álcool. O que você me recomenda? Tá? Olha só essa tabelinha, como é que ela funciona, como é que ela fica. De uma forma muito simplificada, tá? A tabela vai ficar mais ou menos assim. As palavras cerveja, evitar, álcool e recomenda têm os maiores pontos. Enquanto artigo e pronomes como eu, o, você são completamente irrelevantes para o modelo. E a gente faz isso também. Quando a gente conversa com alguma pessoa, a gente pega só as palavras mais importantes da conversa para poder tentar formular a nossa resposta. E a IA faz exatamente a mesma coisa. Ela faz esse cálculo toda vez que ela recebe uma nova mensagem.
Agora, como eu falei no início do vídeo, imagina só uma conversa grande que você tem que ficar lá dando scroll várias vezes, um tempão para achar alguma coisa. Isso começa a consumir muito recurso e o modelo começa a dar essa alucinada. Eu sei que tem gente que abre o GPT, começa a falar sobre cerveja, depois fala de política, depois fala de uma receita que a esposa pediu para fazer um doce, sei lá. E mantém aquele histórico com tudo que foi falado, um monte de assunto misturado. E o modelo tem que lidar com todas essas conversas, com tudo que foi falado ao mesmo tempo, fazer esses cálculos. E cara, uma hora vai dar merda. O melhor a se fazer nessa hora é abrir uma nova janela de chat se o assunto for diferente. Se não me engano, em conversas muito longas, né, o modelo da Claude, ele manda uma mensagem assim para você: olha, eu acho melhor você abrir uma nova janela porque daqui a pouco as coisas vão começar a ficar um pouco lentas por aqui. É mais ou menos isso que ela fala. Mas isso logo deve acabar. Algumas empresas já estão criando recursos para guardar mais informações a longo prazo. Inclusive a OpenAI, se não me engano, ela tem lá no ChatGPT um recurso onde você cria projetos e lá ali você pode concentrar conversas sobre o mesmo assunto. Novos chats criados dentro desse projeto já vão utilizar as informações de chats anteriores no contexto da conversa. Então, resumindo, Context Window é a memória de curto prazo que existe dentro de uma conversa. Entender isso ajuda a gente a usar a inteligência artificial de forma melhor e mais inteligente, sem esperar que ela seja uma pessoa de verdade, né? E aí, isso faz sentido para você? Se você curte esse tipo de explicação sobre inteligência artificial, comenta aqui embaixo o que você gostaria que eu explicasse no próximo vídeo. Quem sabe eu não trago umas analogias ainda mais malucas para a gente poder falar sobre tecnologia. Então, não esqueça de deixar o like e um grande abraço. Tchau!